Prazer. Todos nós estamos atrás disso de uma forma ou de outra. Alguns se limitam a prazeres simples. Outros vivem luxuosamente, gastando fortunas entregando-se a delícias caras apenas para experimentar um pouco de satisfação, e a nossa cultura consumista incentiva isso. E assim, passamos a acreditar que precisamos de prazer para nos sentirmos bem, seja lá o que for que faça o trabalho. Além disso, muitas pessoas pensam que o prazer é onde reside a felicidade e que a satisfação não é possível sem ela. Assim, geralmente vemos o prazer como a fonte da nossa alegria e a ausência de prazer como a causa da insatisfação. Ao equiparar a aquisição de prazer à felicidade, concluímos logicamente que quanto mais prazer praticamos, mais satisfeitos nos sentimos. Mas, como todos nós experimentamos, este não é o caso. O prazer não cumpre consistentemente o que promete, por isso seus resultados são erráticos. O que nos proporcionou satisfação em um momento não o faz em outro. Como podem férias luxuosas em um paraíso tropical nos deixar felizes na primeira e na segunda vez, mas não tanto na terceira vez? É porque prazer e felicidade não são a mesma coisa. Portanto, será que a nossa cultura de consumismo está errada? Será que a nossa busca contínua pelo prazer nos envia na direção errada? Queremos o que queremos ou não? E, se não, querer as coisas que não queremos nos afasta ainda mais daquilo que realmente queremos? Ardemos de desejo. Às vezes, isso nos deixa loucos e vamos ao extremo para cumpri-lo. E, olhando para a humanidade, parece que a maioria de nós simplesmente não consegue evitar, a aparência dos desejos parece inerente à nossa existência natural. A satisfação dos nossos desejos dura pouco, e quando satisfazemos um, outro toma o seu lugar, como concluiu Schopenhauer. Schopenhauer via a realização do desejo como uma experiência negativa, não positiva. Passo a citar: lembrei ao leitor que todo estado de bem-estar, todo sentimento de satisfação tem caráter negativo, e isto é, consiste na libertação da dor, que é o elemento positivo da existência. Segue-se, portanto, que a felicidade de qualquer vida deve ser medida, não pelas suas alegrias e prazeres, mas pela medida em que ela esteve livre do sofrimento e do mal positivo. Se este for o verdadeiro ponto de vista, os animais inferiores parecem desfrutar de um destino mais feliz que o do homem. Fim da citação. O pessimista filósofo alemão observou que um impulso subjacente e irracional causa um esforço sem sentido nas pessoas. Ele acreditava que esta vontade, ou vontade de viver, é a base dos nossos impulsos instintivos. Além disso, ele considerou isso a base da existência. A maioria dos nossos desejos deriva da nossa vontade de viver, como o nosso apetite pelos prazeres corporais e a nossa inclinação para nos reproduzirmos e preservarmos. Mas, segundo Schopenhauer, esta vontade o faz-nos sofrer à medida que passamos a vida a apagar incêndios enquanto novos continuam a aparecer sem fim. Tal como o rei condenado Sísifo, empurramos as pedras colina acima apenas para que elas rolem novamente para baixo. Quanto mais as empresas nos convencem de que precisamos dos produtos que vendem, mais o fogo dentro de nós começa a crescer. O composto de necessidades e necessidades difíceis de satisfazer, como Schopenhauer descreveu um ser humano, apenas se torna mais robusto e, portanto, mais difícil de apaziguar. Como já estávamos inerentemente sobrecarregados com uma insatisfação incessante, a ideia de que precisamos de ainda mais apenas aprofunda o nosso sentimento de carência. Torna-se cada vez mais desafiador alcançar o que Schopenhauer chamou de o livre do mal positivo. São necessários salários mais altos, mais crescimento em nossos investimentos e dias de trabalho mais exaustivos. Para adquirir a satisfação, que o consumismo é essencialmente a preocupação coletiva em comprar bens de consumo para se sentir satisfeito, para experimentar a liberdade da dor sendo o elemento positivo da existência. O consumismo faz-nos acreditar que nos proporciona um caminho para a felicidade, mas na realidade faz o contrário, torna a felicidade mais difícil de alcançar. Quanto mais respondemos aos nossos desejos, mais fortes eles eventualmente retornam, à medida que suas chamas ficam maiores, tornando mais difícil apagá-las. A maioria de nós está presa no processo de apagar essas chamas apenas para que elas reapareçam. O consumismo elogia os grandes fogos do desejo, apresentando-os como sentido da vida. Então é preferível querer, consumir e sonhar em ter coisas caras.
E assim, as empresas despertam esses desejos, esses sonhos, quanto maiores, melhor, ao mesmo tempo que oferecem inúmeros prazeres para realizá-los. Eles nos incendeiam e depois nos vendem água para apagar o fogo. O monge budista Ajahn Sona argumentou que o problema do desejo, do querer e do anseio, é que, assim que o experimentamos, ficamos endividados. Há uma sensação de falta. Cito, no momento em que você deseja alguma coisa é o momento em que você experimenta a falta dela. Você acabou de se endividar. Agora, alguns de vocês conseguiram se livrar das dívidas, e como se sentem quando finalmente pagam seus cartões de crédito, quando finalmente pagam a hipoteca? Muita gente comemora. É uma sensação de liberdade. Fim da citação. Vivenciar a falta de algo não é uma experiência prazerosa, pois perturba o nosso contentamento e a paz interior. Antes de querermos alguma coisa, estávamos contentes. Mas quando o querer passou a existir, esse contentamento desapareceu e só retornaria se o nosso desejo cessasse. Enquanto esse desejo persistir, teremos dívidas, ainda temos algumas contas a pagar antes de podermos nos sentir felizes novamente. A solução usual para esta experiência é conseguir o que queremos. Se quisermos aquele novo telefone, nós o conseguiremos. Se quisermos aquela casa maior, nós a compramos. Se quisermos um tipo específico de comida, nós pedimos. Mas, o que realmente queremos? Queremos o telefone? Ou queremos que o desejo ardente e a dor dele acabe? Queremos a casa maior? Ou queremos reviver o nosso contentamento antes de surgir o desejo por esta casa? Queremos um tipo específico de comida? Ou queremos que nossos desejos cessem para que nos sintamos satisfeitos? Parece que não queremos o que queremos. Não queremos o telefone, a casa maior ou a comida em si. Queremos o que eles fornecem. Mais especificamente, queremos que eles nos libertem da dor de não os termos. É por isso que assim que conseguimos o que queremos, o desejo por isso diminui. Torna-se normal, e muitas vezes nem queremos mais, e vira um fardo. Mas estamos sempre em busca de satisfação, que é o que queremos, em última análise, ao que parece. A satisfação, assim argumenta Schopenhauer, não é uma experiência positiva, mas negativa. Cito, vê o bem que é negativo, em outras palavras, felicidade e satisfação implicam sempre algum desejo realizado, algum estado de dor levado ao fim. Fim da citação. Assim, não queremos prazer, só queremos que a dor acabe. O atual consumismo desenfreado é uma tragédia. Promete-nos felicidade, mas apenas diminui as chances de experimentá-la. Isso leva a problemas ambientais, degradação moral, estresse, infelicidade, dívidas, insatisfação e problemas mentais. Evoca exatamente aquilo que nos torna infelizes, a experiência da carência, o sentimento de dívida, a dor do desejo. Mas como podemos nos posicionar numa sociedade que incentiva as chamas do desejo e, claro, quer que apaguemos essas chamas através do consumo? Temos várias opções. Em primeiro lugar, poderíamos praticar o consumismo, embora isso provavelmente não nos proporcione felicidade a longo prazo. Além disso, suponhamos que nos perdemos na armadilha de precisarmos cada vez mais de coisas externas para sermos felizes. Nesse caso, poderemos eventualmente tornar-nos infelizes devido ao esforço necessário para satisfazer as nossas necessidades. Estaremos ardendo de desejo durante toda a vida, apagando as chamas enquanto outras sobem, e quanto mais quisermos, mais quente será o fogo. No entanto, é um caminho que muitas pessoas percorrem desde o nascimento até o túmulo. Uma opção extrema que resolveria o problema seria eliminar qualquer desejo de prazer. Tal ascetismo, porém, não é para todos. Além disso, é provável que, apesar da tentativa de alcançá-lo, nunca o alcancemos. Falando nos termos de Schopenhauer, estamos equipados, ou amaldiçoados, com uma vontade de viver, um impulso inerente ao ser humano. Tentar eliminar a dor do desejo significaria negar a vontade de viver, o que, segundo Schopenhauer, é muito difícil. Ainda há pessoas que tentam, no entanto. Os monges budistas, por exemplo, vivem estilos de vida ascéticos que reduzem o desejo por coisas externas.
Os estoicos também reduzem o desejo por coisas que não estão sob seu controle por meio da prática. E quando ocorre a cessação do desejo, quando alguém conquista a vontade de viver, fica com um contentamento ininterrupto. Um objetivo nobre mas, para a maioria de nós, muito difícil de alcançar. Poderíamos também tentar encontrar um meio-termo ou um envolvimento moderado no prazer e no desejo. Uma forma de sentir prazer sem se perder nele, e sem nos exaurir ou mesmo nos destruir na busca por eles. Uma filosofia a examinar é o epicurismo, que distingue diferentes categorias de prazeres. Muitas vezes desejamos prazeres que não precisamos para obter uma sensação de satisfação. Alguns desses desejos desnecessários são naturais, como querer uma casa grande, comida elegante e intimidade física. Mas, de acordo com Epicuro, eles não são necessários para nos satisfazer e, portanto, não devemos nos concentrar neles. Os piores desejos, segundo o antigo filósofo grego, são desejos vãos, pois não são naturais nem necessários. Riqueza extrema, fama e poder são exemplos disso. Epicuro nos ensina a desfrutar de prazeres simples, como fazer refeições simples e conversar com amigos. Se desenvolvermos o gosto pelos prazeres simples e amplamente disponíveis, reduziremos significativamente o custo da nossa satisfação. Por exemplo, muitas pessoas encontram satisfação em ir ao shopping, onde gastam o dinheiro suado em coisas que muitas vezes não precisam, indo de loja em loja, de compra em compra, depois na praça de alimentação, depois no shopping. Próximo shopping. Fazer compras é um método caro de nos libertarmos da dor da insatisfação. Uma alternativa muito mais barata seria dar um passeio. Epicuro também nos incentiva a valorizar as coisas que temos em vez de sempre procurar mais, dizendo: não estrague o que você tem desejando o que não tem, ou lembre-se de que o que você tem agora já esteve entre as coisas que você apenas esperava. Fim da citação. Reacender a apreciação pelo que temos é uma forma barata de reduzir o nosso desejo pelo que não temos. Não precisamos trabalhar horas extras para aproveitar as coisas que não precisamos comprar. Arthur Schopenhauer também oferece uma forma barata de satisfação. Ele nos encoraja a focar nos prazeres do intelecto. Ao contrário de muitos outros prazeres como viajar, corridas de cavalos e jogos de azar, os prazeres do intelecto são baratos e amplamente disponíveis. Os livros geralmente não são muito caros, e especialmente os e-books, e também podemos pegá-los emprestados. Além disso, a internet oferece uma quantidade ilimitada de informações que, em sua maioria, estão disponíveis gratuitamente. Se desenvolvermos o gosto pelos prazeres intelectuais, teremos uma fonte de felicidade barata, abundante e também agradável durante os estágios finais de nossas vidas. Além disso, os prazeres intelectuais são geralmente de baixo risco. Em relação a qualquer prazer, a moderação é uma característica útil para praticar. Qualquer coisa em excesso, mesmo os prazeres simples, pode ser destrutivo. O filósofo estoico Epicteto aconselhou seus alunos a tratarem a vida como um banquete, a não exagerarem no desejo pelos pratos que ainda não chegaram e a receberem a sua parte daqueles que o fizeram, com moderação. E é ainda melhor se eles desenvolverem a coragem de rejeitar o que lhes é servido, para que aprendam a não ceder aos seus desejos. É por esse comportamento que Diógenes e Heráclito foram corretamente chamados de semelhantes a deuses, afirmou Epicteto. Tal como acontece com tudo o resto, os desejos são apenas aparências. Eles vêm e vão. Alguns são fracos e de curta duração, outros fortes e persistentes. Sempre satisfazer nossos desejos e ceder a eles só torna esses desejos mais fortes. Mas se aprendermos a moderar os nossos desejos ou mesmo a rejeitá-los completamente, eles enfraquecerão. Quando nossos desejos enfraquecem, sentimos menos insatisfação e, portanto, menos dor. Sentimos-nos menos endividados e mais contentes. Se não vivenciamos a dor do descontentamento, não precisamos de prazer para acabar com ele. Obrigado por assistir.